Eu sou o Rafael, orientando do professor Nelson e candidato ao programa de pós-graduação da Unicamp. Nesta apresentação, vou introduzir vocês uma tecnologia de plano de controle denominada de GMPLS. Para quem não conhece o que é um plano de controle, podemos defini-lo de maneira genérica, como sendo parte da infraestrutura de rede responsável pela criação, remoção e gerenciamento de serviços ou seções de comunicação na rede. Dentro desse contexto, o GMPLS é um conjunto de protocolos que automatiza a configuração e o gerenciamento de circuitos virtuais sobre diferentes domínios de computação. O roteiro que vou seguir nesta apresentação é o seguinte. Inicialmente, vou falar da necessidade de um plano de controle que seja condizente à diversidade das redes atuais. Em seguida, vou falar da evolução da tecnologia MPLS até a tecnologia GMPLS. Como é a operação do GMPLS? Por fim, vou apresentar algumas conclusões. As redes atuais são compostas por uma diversidade de tecnologias, como, por exemplo, switches Ethernet, sistemas TDM e sistemas DWDM. Dado essa diversidade, controlar essas redes é um grande desafio para os seus operadores. Para auxiliar na operação dessas redes multitecnologias, surgiu o GMPLS, que é um plano de controle distribuído que permite o aprovisionamento dinâmico de circuitos virtuais e o seu gerenciamento sobre diferentes domínios de computação, como, por exemplo, pacote, comprimento de onda, tempo. O GMPLS é baseado nos princípios do MPLS, que é um plano de controle capaz de prover os serviços de circuitos virtuais para redes de pacotes. O principal objetivo do MPLS é viabilizar a aplicação da engenharia de tráfego em redes IP. Para entendermos o que levou ao surgimento do MPLS, vamos relembrar como é a operação de encaminhamento em uma rede IP. Se um computador na rede A deseja transmitir pacotes para um outro computador na rede B, o computador na rede A marca os pacotes com o endereço IP do computador de destino na rede B e repassa esses pacotes para o gateway da rede A, que encaminha esses pacotes para o roteador de borda da rede de backbone. Na rede de backbone, os pacotes são encaminhados utilizando uma técnica denominada de hop by hop, onde para cada pacote recebido, o roteador consulta a sua tabela de roteamento e decide para qual enlace encaminhar o pacote. As decisões são tomadas de acordo com as informações da tabela de roteamento do roteador, que são preenchidas por algoritmos de roteamento. Dado o caráter dinâmico desse tipo de rede, pacotes da mesma fonte e endereçados ao mesmo destino podem seguir caminhos distintos, estando sujeitos a diferentes condições de congestionamento e atraso. Por meio dessa forma de encaminhamento, uma vez que o pacote chega ao gateway da rede B, ele é encaminhado para o respectivo computador de destino. Algumas características do encaminhamento IP são as seguintes. O encaminhamento é do tipo hop by hop, ou seja, cada roteador decide somente qual será o próximo enlace a ser seguido pelo pacote. O encaminhamento é baseado no endereço de destino, que é utilizado em todos os roteadores para a escolha do próximo enlace. O encaminhamento não é orientado à conexão, ou seja, não se tem o estabelecimento de um canal de transmissão entre a origem e o destino por onde os pacotes seguem. Vale ressaltar que pacotes da mesma origem endereçados ao mesmo destino podem seguir caminhos diferentes.
Essa ausência de orientação à conexão dificulta a aplicação de técnicas de engenharia de tráfego. Esse foi um dos principais motivadores para o surgimento da tecnologia MPLS. Diferentemente da tecnologia IP, onde o encaminhamento é baseado no endereço IP de destino, na tecnologia MPLS, o encaminhamento é baseado em rótulos que têm significado entre dois roteadores. Um outro ponto importante dessa tecnologia é que ocorre o estabelecimento de uma conexão entre a origem e o destino, de forma que os pacotes seguem um caminho pré-definido. Para o estabelecimento da conexão, ou seja, do circuito entre a origem e o destino, que na tecnologia MPLS é denominado de LSP, utilizam-se basicamente dois protocolos. Um protocolo de roteamento, como por exemplo o SPFT ou IST, que são utilizados para a divulgação da topologia e dos recursos disponíveis na rede, e um protocolo de sinalização, como por exemplo RSVP-TE ou CRLDP, que são utilizados para negociação e configuração dos rótulos a serem utilizados no circuito. Após o estabelecimento do LSP, os pacotes IP a serem transmitidos através desse LSP recebem um rótulo na origem. Esse rótulo pode ser trocado em cada roteador de núcleo e é removido ao chegar ao destino do LSP. Suponha que um computador na rede A deseja enviar pacotes para um computador na rede B. Como o backbone é MPLS, inicialmente precisa ser estabelecido um circuito que conecte a rede A até a rede B. Usando o protocolo de roteamento SPFT, os roteadores divulgam informação de topologia e dos recursos disponíveis na rede, de forma que cada roteador tem uma visão completa da rede. Baseada nessas informações, uma rota para um circuito que conecte a rede A à rede B é calculado na origem, levando em consideração critérios de engenharia de tráfego. Após o cálculo da rota, inicia-se o processo de requisição do rótulo, que é feito ao longo da rota calculada, que no exemplo é ABE. Uma mensagem de requisição de rótulo é enviada de A para B e de B para E, e no sentido inverso, acontece o mapeamento do rótulo para os circuitos nas tabelas de encaminhamento dos roteadores. Após a sinalização do rótulo através de um protocolo, como por exemplo o RSVP-TE, tem-se que o LSP está pronto para a transmissão de dados da rede A para a rede B. Note que, caso seja necessário transmitir dados da rede B para a rede A, é necessário criar um novo LSP no sentido contrário. Uma vez estabelecido o LSP, o encaminhamento ocorre da seguinte forma: o computador na rede A marca o pacote de dados com o endereço de destino do computador na rede B e encaminha esse pacote para o gateway da sua rede. O gateway, por sua vez, encaminha para o roteador de borda A na rede de backbone. Esse roteador adiciona um rótulo ao pacote, que no exemplo está definido como 100, e encaminha esse pacote para o roteador B. O roteador B, de acordo com a sua tabela de comutação, troca o rótulo de 100 para 200 e encaminha o pacote para o roteador E, que remove o rótulo e encaminha o pacote para o gateway da rede B, que irá entregar o pacote ao computador de destino. Algumas características do encaminhamento MPLS são as seguintes. O encaminhamento é baseado em rótulos que são menores do que os endereços IP, o que acelera o processo de busca nas tabelas de encaminhamento. A rota que os pacotes irão seguir é
pré-estabelecida antes da conexão, o que permite que se aplique eficientemente técnicas de engenharia de tráfego. O MPLS foi concebido inicialmente para redes de pacote. No entanto, notou-se que o plano de controle baseado na divulgação de topologia e sinalização de rótulos poderia ser estendido para o estabelecimento de circuito em outros domínios de comutação. Do ponto de vista do IETF, que é uma das entidades responsáveis pelos padrões da internet, a evolução do MPLS para o GMPLS deu-se da seguinte maneira. Os conceitos do MPLS foram utilizados para criar um plano de controle que tivesse as características do MPLS, mas que permitisse a comutação de comprimento de ondas e não mais de pacotes. Daí surgiu o plano de controle denominado de MP-lambda-S. Procurando ser mais genérico, o MP-lambda-S foi estendido para permitir o estabelecimento de circuitos sobre outras tecnologias de comutação, pacote, quadro, tempo, comprimento de onda e fibra, dando origem ao que hoje conhecemos como GMPLS. A ideia do MP-lambda-S foi combinar os conceitos do plano de controle MPLS para prover um framework que permitisse o estabelecimento dinâmico de circuitos sobre equipamentos Optical Cross Connect. Um ponto importante na criação desse plano de controle foi a semelhança observada entre um roteador MPLS e um Optical Cross Connect. De certa forma, um canal óptico pode ser visto como se fosse um LSP. Além disso, a escolha do comprimento de onda e da porta nesses equipamentos ópticos é equivalente à escolha dos rótulos nos roteadores MPLS. Dado essa semelhança, estendendo os protocolos de roteamento e sinalização, foi possível ter um plano de controle análogo ao MPLS para computadores ópticos.